Senhor, estamos todos reunidos em teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer, aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Pedimos, Mestre querido, a vossa permissão para iniciarmos o Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 25. Vamos lá nos itens de 9 a 11. Não vos afadigueis pela posse do ouro, no item 9. Não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fardos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Quis aqui Jesus nos induzir à imprevidência? Não. Recomendou-nos que não estivéssemos demasiadamente preocupados e que guardássemos confiança na previdência divina, além de trabalharmos incessantemente cumprindo o nosso dever. A previdência divina a tudo provê, desde que cumpramos a vontade do Pai. A quem se referia Jesus ao dizer: aquele que trabalha merece ser sustentado? Referiu-se àquele que cumpre a vontade de Deus, fazendo de sua vida uma permanente de reverências aos ditames do bem. A sustentação de que se fala não é somente aquele do corpo físico, mas também, principalmente, a do espírito, que dá a este condições para evoluir. No item 10. Ao entrares em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim, que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. O que significa ter essa advertência do Cristo? Significa que ao propagarmos o bem, é necessário sempre procurarmos as pessoas de boa vontade e que se predisponham a nos acatar e ouvir, pois que somente essas são dignas de nos receber e compreender. Essas pessoas serão por nós reconhecidas pela maneira fraterna e caridosa que nos acolhe e cujo proceder as farão merecedoras de proteção divina, da luz em seu caminho, da paz que o Cristo prometeu. Quer dizer, então, que as sementes do bem só devem ser disseminadas entre aqueles que se mostrem receptivos a elas? Naturalmente, é o desejo de confiar ao trem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que, ao invés de conduzirmos a tarefa a exercício oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Quem diz isso é Emmanuel, lá no livro Pão Nosso. Façamos a nossa parte dentro do nosso alcance. Deixemos a cargo da providência aqueles que se mostrem refratários ao nosso conselho. Quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudi ao sair dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos, em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Isso está lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 9 a 15. Estaria Jesus, nesse caso, se referindo ao gesto mecânico de sacudir a poeira das sandálias? Não. Como em todos os ensinamentos de Jesus, devemos neste também entender o sentido moral e profundo do seu ensinamento. Se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas ao gesto mecânico, nós teríamos nele, senão, um conjunto de palavras vazias. Isso é Emmanuel, lá no livro Pão Nosso. O que significa, então, sacudir o pó dos pés? Significa que em nós não deve persistir qualquer
qualquer mágoa ou rancor se porventura não formos ouvidos em nossas prédicas ou mal compreendidos em nossas boas intenções. Significa dizer: sacuda as más impressões e siga alegremente. Se alguém não te recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Também isso é de Emmanuel, no livro Pão Nosso, no item 11. Naquela época, nada tinha de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos, quando os mandou pela primeira vez anunciar a Boa Nova. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida na tenda. Mas, então, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Os dos tempos antigos somente se conservam em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Ademais, eles, nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguirem dos egoístas os caridosos. Por isso foi que lhe disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem com que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que os reconhecereis. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Não anematizeis os que não pensam como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo: outrora o céu era tomado com violência, hoje é pela brandura. Nós já falamos isso lá no capítulo 4, no item 10 e 11. Então devemos obrigar as pessoas a aceitar a nossa crença? Não. Crença imposta produz fé falsa, além de ser contrária aos ensinamentos do Cristo. Cada pessoa é livre para escolher o caminho que quiser. A ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotarem a vossa. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Conclusão: há outros objetivos mais importantes do que a preocupação com os bens materiais. A disseminação da verdade e do bem, associada à nossa confiança na providência, é a forma de atingirmos esses objetivos. Devemos exercê-los junto às pessoas de boa vontade e que se mostrem receptivo ao nosso conselho e boa intenção. Encerramos aqui o capítulo 25. Buscai e achareis. Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje e sempre. Auxilie-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. Que Jesus nos abençoe sempre.